Bom, pessoal, eu tô aqui para fazer a continuação de um vídeo, não esqueci, a entrevista do Barsi com o Primo Rico. Eu tô repensando de fazer esses conteúdos assim, sabe? São conteúdos que eu vejo muito mais pelo Luiz do que por causa do Primo. Ah, eu não admiro muito o Primo, admiro o Luiz Barsi por tudo que ele construiu, pela visão que ele teve há muito tempo atrás, mas, enfim, eu acho que é esse período sem resultados e eu preciso tocar aqueles projetos novos de olhar para o que as empresas estão falando sobre elas mesmas, as empresas que a gente investe, enfim, isso são definições dos próximos temas, dos próximos capítulos do nosso canal. Mas tô pensando também muito em fazer coisas de estudos, pegar alguns artigos e dedicar tempo para fazer, pegar aquele artigo, ler e mostrar a didática aqui para vocês, talvez converter isso numa apresentação lá no Canva, enfim. São muitos projetos que eu tenho na minha mente, mas às vezes sou um cara só. Mas eu imagino estar aqui lá para agosto, setembro. A gente vai ter um tempo a mais nesse canal para poder dedicar e a gente consegue fazer conteúdos com muito mais densidade por aqui. A não ser somente o acompanhamento da carteira, os aportes, a análise dos trimestres das empresas e possíveis reacts, né? Se bem que a gente tem muitos projetos, né? Nós temos projetos como o Lenda Entrega, temos o projeto do Lenda Reage, que é o que vocês vão ver hoje, temos o Lenda Investe, que é o carteira lendária, né? Nós temos muitos conteúdos já aqui, temos feito muitas coisas positivas e vamos continuar. Essa é a ideia. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu lembro que eu parei esse vídeo lá no 19:09 e aí o vídeo já tá aqui aberto. Vamos lá, vamos dar play. A lei da vida, essa aí. Então eles me ensinaram muita coisa, viu? Me ensinaram a ser humildes, tá entendendo? A repartir parte do que a gente possuía, né? Porque eles faziam o mesmo, repartiam o pouco que eles tinham, tá entendendo? Hoje não dá para repartir, né? Eu acabei incorporando a mesma filosofia do Henry Ford, né? Não sei se você sabe, né? Qual? O Henry Ford, um belo dia, num discurso na sua fábrica, tinha aí uns 200, 300 funcionários pleiteando, brigando com ele, e todos eles dizendo que ele tinha que distribuir a riqueza dele, que ele era rico e tinha que distribuir. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer isso. Então ele mandou chamar o contador e falou o seguinte, quanto que é a minha fortuna? É tanto. Qual é a população do mundo? Tanto. Divide minha fortuna pela população, quanto dá? Dá $1. Pegou e deu $1 pro camarada. Tá, a sua parte está aqui. Isso é verdade? É verdade. É mesmo? Isso é verdade. Eu li várias vezes isso daí. Existem algumas verdades que não são assim muito divulgadas, né? Uma das outras verdades que aconteceram foi o seguinte: um belo dia, o Rockefeller fez 80 anos. Você sabe dessa? Acho que não. O filho dele chegou e falou: pai, eu vou fazer uma festa pro senhor, nós vamos fechar uma boate, vai ver todo mundo, vai ver seus amigos, né? Tudo bem, então ele foi. Quando chegou mais ou menos um horário que já era quase o horário dele dormir, ele chegou e falou, ó, filho, fica você aí que eu vou embora, né? Aí ele saiu, chegou pro cidadão que guarda o carro lá, né? O manobrista falou, meu carro, o cara trouxe o carro, ele pegou $5 e deu pro manobrista, né? O manobrista olhou assim, espantado, e ele falou, o que que houve? Algum problema? Ele falou, não, é que o seu filho, ele me dá $100 por dia. Sabe o que acontece? Meu filho tem um pai rico e eu nunca tive um pai rico. É isso mesmo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, até porque eu sou... Aquela questão, né, da geração mais acomodada, né? Esse é um desafio dos pais que constroem patrimônio. Eu mesmo sou um cara que viveu algo desse sentido. Quando eu nasci, pô, meu pai estava começando a vida, como trabalho, com a família, e a forma como ele me criou lá atrás, eh, e a forma como ele cria a minha irmãzinha hoje é totalmente diferente. Então isso aí é um desafio de conseguir dar tratamentos iguais, né? Ou tratamentos que sejam proporcionais à sua época sem penalizar o, o indivíduo, né?
Sou pai de uma menininha de 6 meses agora também. Então, lá em casa, a família é grande, depois eu queria algumas dicas sobre isso. Eu sei que uma das formas de ensinar é através do exemplo, mas será que é suficiente? Depois eu vou querer te perguntar mais sobre isso. Por enquanto, eu queria falar um pouquinho agora dos seus primeiros anos no mercado. A sua primeira ação, a compra da sua primeira ação, quanto que custou, se você lembra disso, como foi o momento, onde você estava numa mesa, você foi em algum lugar, foi em casa, porque não tinha um home broker na época, né? Como foi esse momento? Os primeiros movimentos que eu tive no mercado foram através de comprar e vender alguma coisa, né? Na época, não havia a Bolsa de Valores. Havia um recinto que comercializava ações e chamava Corberi, que hoje está retratado aí. E a Corberi se negociavam ações, mas não existia o corretor de valores, existia o corretor de títulos públicos. Naquela ocasião, você ia na Corberi, você ficava na terceira fileira, não é isso? Que a primeira fileira era dos corretores, a segunda era dos propostos, e a terceira as pessoas que ficavam lá, porque ninguém ficava muito tempo lá. A gente chegava, olhava como está o mercado, como não está, compra isso ou vende aquilo, né? E comprava alguma coisa, vendia. Então, naquela época, você tinha Antártica, Brahma, Indústrias Vilares, Aços Vilares, CBUEB, você tinha Embrava. A Embrava é a empresa brasileira de varejo. Você tinha Editora de Guias LTB, tinha Petrobras, custava centavos. Quando você vê esse monte de empresa, que a maioria não existe mais, qual que é o segredo? Porque você pensa assim, se eu tivesse comprado um pouquinho de cada uma, teria sobrado poucas. Não, mas eu não tinha grana para comprar um pouquinho de cada uma. O problema é esse. Tinha que acertar. Se você está na graduação, mas não consegue se formar por causa de uma ou duas disciplinas, não, o problema é esse. A minha experiência inicial no mercado foi que eu chegava, comprava Maná, por exemplo, né? Comprava Indústrias Vilares. Até que teve um dia, o governo brasileiro, os militares, resolveram criar a Bolsa de Valores, né? Viva Voz. Na verdade, eles criaram o Sistema Financeiro Nacional. E dentro do Sistema Financeiro Nacional, as bolsas de valores ocupavam a penúltima posição. A última posição era das distribuidoras de valores. Então, como consequência, criou-se uma bolsa de valores e, por conseguinte, os seus associados. Para você poder operar no mercado, você tinha que comprar um título, não é isso? Eu não tinha grana para comprar um título e então a gente acabou reunindo as forças e, através do Danilo Delanilla, a gente comprou um título, né? Era o Danilo Delanilla, o Fábio Benatti, o Sr. Vicente Dátria, juntou uma graninha de cada um e compramos um título. Viemos operar no mercado, tá certo? Então, eu operava exclusivamente ações. Quando você fala do título, é porque assim, vocês basicamente compraram uma licença para poder operar. Um título. Você precisava comprar um título, né? Da razão direta do número de inscrição que você ficava, era o número da corretora. Então, o nosso foi 134. Não, 104, Cruzeiro do Sul. Você lembra quanto que era esse título? O título foi 200 e poucos mil. Que ano Só que naquela época não era Cruzeiro, né? Cruzeiro, depois virou Cruzado. Era uma grana, ó. Era uma graninha boa. E o senhor comprou uma participação, né? Eu comprei, era um pouquinho mais de 10%. Quando você fizesse a inscrição, só podia fazer o nome de um, não podia fazer o nome de muitos, né? Então, fiz o nome do Danilo e a gente tinha um contrato por fora, né? Naquela época, o contrato era verbal. Você tinha hombridade, o pessoal tinha muita raiz positiva, né? E aí nós compramos uma corretora. Aí aconteceu um fato interessante no mercado. O governo, na época, ele havia criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse decreto, ele tinha por finalidade gerar a cultura de investimento a médio e longo prazo em ações. Esse projeto chamava o Decreto-Lei 157, Incentivo Fiscal para a Compra de Ações. Então você tinha um percentual, que acho que era de 40%, que você deixava de pagar o imposto de renda para comprar ações. Esse foi o espírito do decreto. Entretanto, naquela época, nós tínhamos um banqueiro inteligente, ele viu a possibilidade de ganhar muito dinheiro. E como ele tinha uma ascendência boa sobre os militares, ele conseguiu convencer os militares que o cidadão brasileiro ele não possuía cultura suficiente para ele comprar ações, cada um comprar ações. Então ele sugeriu que se montasse um fundo, Decreto-Lei 157.
Aí o que aconteceria? Os bancos montariam esses fundos e o incentivo fiscal que ia para o cidadão ia para o banco montar o fundo, aí o banco compraria sempre ações de primeira qualidade, etc. Né? Isso foi o argumento principal para eles poderem ter criado o fundo fiscal, Decreto-Lei 157. Esse fundo aí levou o mercado para a glória. Por quê? Porque o banqueiro recebeu um volume de dinheiro tão grande e ele você não tinha a quantidade de ações suficiente para comprar. Ele começou a convidar empresas que abrissem o capital. Muitas empresas que não tinham a condição de ser empresas de capital aberto. Entraram no mercado muitas empresas. E com isso, o dinheiro que eles receberam, que foi um volume muito grande, para o tamanho do mercado que havia, o mercado parou. Por quê? Porque já tinham mais ou menos umas 800, 900 empresas, né? Muitas sem nenhuma estrutura para ser de capital aberto. 71, né? 1971, junho de 71. Caramba. O mercado parou, gente. Começou a cair. Até hoje existem recursos no fundo do Decreto-Lei 157 que não foram tirados. E são recursos grandes, tá certo? Eu, como sempre fui uma pessoa estudiosa, acompanhei e cheguei numa conclusão triste. Nunca compre um fundo, porque eu vou falar um negócio para vocês e é certo, é verdade isso aí. Em 1970, o mercado era incipiente, né? Mal havia se iniciado o pregão Viva a Voz. Então, eu já frequentava a ordem dos economistas, etc. E, por conseguinte, a gente tinha algumas pessoas de amizade, né? Então, eu tinha um cidadão que dava aula também, o professor Nelo Ferrentini. E o professor Nelo Ferrentini, ele era diretor-geral de um jornal. Um belo dia ele chegou: Barsi, você que está lá no mercado, você quer escrever um artiguinho aí para a gente pôr no... Ninguém fala nada, ninguém sabe nada, né? Então eu escrevi um artigo chamado Mercado de Capitais. Escrevi dando algumas sugestões, analisando o balanço, né? Aquilo teve um sucesso tão grande que ele falou: Barsi, todo fim de semana você vai fazer um artigo, tá bom? Eu falei: tá bom. Se é para melhorar o mercado, enfim. A coisa foi crescendo, que aí ele falou: Barsi, você vai ter que fazer todo dia isso aí. Poxa. Aí eu comecei, então, a trabalhar no jornal, eu acabei sendo editor de mercado de capitais e até editor de economia, tá certo? No jornal. Tive a oportunidade de escrever muita coisa, tentei fazer muita coisa pelo mercado, tentei mostrar para o mercado que o mercado tinha que ser examinado à luz de uma cultura de investimento mais profunda, não é isso? Não era só você analisar imóvel, enfim, e coisas que provavelmente não tinham condição de prosperar. Até que um belo dia, em 1970, final de 1970, 71, saíram algumas reportagens onde boa parte dos fundos de previdência privada começaram a quebrar. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei: poxa, os fundos de previdência privada que se supunham ter a melhor administração, não é isso? A melhor orientação, a melhor base operacional, comprar os melhores papéis, não é isso? Eles começaram a quebrar. Logo imaginei o seguinte: poxa, aí a Previdência, né? A Previdência é um fundo, não é isso? É um toma lá, me dá cá. Quer dizer, você tem uma quantidade de pessoas que contribuem para a Previdência, não é isso? E você tem aqueles que destroem a riqueza, não é isso? Então fiquei preocupado e falei: poxa vida, eu tenho que procurar alguma coisa que seja mais consistente, né? Então eu comecei a analisar uma série de investimentos. Na época nós tínhamos alguns títulos, por exemplo, tinha um ARTM, Apólice Reajustável do Tesouro Municipal. Era um título que era reajustado. Bônus rotativo do Estado de São Paulo. Nós tínhamos o RTP. O que era? O RTP era Obrigação Reajustável do Tesouro do Estado. Tinha também um tipo de aplicação que eu esqueci o nome. Quando o camarada comprava algum imóvel, ele podia emitir um título, né? Eu comecei a analisar todos esses investimentos e fui concluindo que nenhum deles pudesse ter assim uma vida longa, né? Não ia se multiplicar, tá certo? Talvez se multiplicasse de uma forma muito assim inconveniente em relação à inflação que nós tínhamos, né? O governo sempre fez o seguinte: ele sempre mostrou para o brasileiro a inflação que ele quis mostrar, mas na verdade a inflação sempre foi muito superior. Naquela ocasião eu já comecei a não acreditar mais nos números do governo. Então comecei a fazer os meus números, tá certo? E
na realidade, se você for fazer uma percepção, uma análise completa, você vai ver que cada um de nós tem uma inflação. Diferente, né? Diferente. Você tem uma inflação, eu tenho, ela tem, cada um tem uma. Fui olhando a minha inflação. Começo do ano, pegava tudo aquilo que eu... De fato, assim, você vai ter sua própria inflação, né? Às vezes você não muda a sua cesta de produtos ao longo do tempo, e aí, de repente, você não está dentro de um produto que sofreu um grande aumento de preço. E aí, você não é impactado por isso, né? Então é interessante isso aí que ele está falando. Precisava, a maioria, a grande maioria, e confrontava no último dia do ano. Nunca deu menos do que 30%, 40%. Cara, A inflação era 2,5%, 3%. Qualquer investimento que você fizesse com base na inflação, você estava perdendo dinheiro. Você nem corrigia o seu dinheiro. Preciso montar uma empresa, fazer um empreendimento, montar uma empresa. Mas montar uma empresa não acreditava muito, porque como eu venho da área de auditoria, eu via o sofrimento do camarada que monta uma empresa. É problema com fiscal, enfim, é problema com imposto, enfim. a vida do empreendedor, né? É difícil pra caramba, né? O que eu fiz? Eu falei, bom, eu acho que montar uma empresa e ser dono de um pequeno negócio não é uma boa alternativa. Talvez possa ser melhor alternativa é montar uma empresa grande. Mas eu posso montar uma empresa grande? Eu não posso. Então eu vou me associar. Então eu passei a cultuar a filosofia de que era melhor você ser parceiro, pequeno parceiro de um grande negócio do que dono de um pequeno negócio. E esse foi o encantamento que me seduziu e eu faço isso até hoje. Compra fatias pequenas de negócios e aí bota pra trabalhar pra você um CEO incrível, né? Um time bom. Então naquela época eu comecei a analisar empresas, não é isso? Sempre foi a minha paixão analisar empresas, né? Eu via que o dono de uma boa empresa, ele sempre teria uma renda mensal. É por isso que eu não falo em carteira de previdência. Carteira de previdência é o apelido que o mercado deu para o meu projeto. O meu era carteira de renda mensal. E comecei a analisar algumas empresas, só havia um meio de você se associar à empresa e formar essa carteira de renda mensal, que seria, em última análise, eu constituí um fundo meu com as ações na minha mão, não ninguém administrando por mim. Eu fui e o pensamento foi evoluindo, né? Foi evoluindo, até que um belo dia eu cheguei e falei, bom, cidadão para se aposentar, ele precisa, na época, ele precisa contribuir 30 anos, né? Aí eu pensei, poxa, e se eu comprar 1.000 ações por mês durante 30 anos? Vamos ver o que dá, né? Aí eu fiz um trabalho, um por um, durante 30 anos, comprando 1.000 ações por mês. Achei que aquele trabalho mostrou para mim uma coisa incrível, que se você seguisse um trabalho como aquele, até um determinado momento você tinha que colocar dinheiro do seu bolso para comprar ações. E a partir de um determinado momento, o produto do resultado das ações já te dava a condição de você continuar o projeto sem você botar a mão no bolso. E eu fui comprando. Eu comecei esse trabalho aqui, olha. Vai mostrar o senhor para ele? Esse trabalho aqui, olha. Esse foi o trabalho que você fez quando você estava escrevendo o estudo todo. Um por um, olha. Tá vendo? Até o 30º ano, olha. De 1 a 30 anos. Posso ver? Pode ver, claro. Ó, esse daqui é o estudo, então, ó, primeiro ano, ações com direito 5.000, 5% em cruzados aqui? Ou cruzeiro? Cruzeiro. Em cruzeiro, ações com direitos, 5% em cruzeiro total, e aí isso vai aumentando ano a ano, é isso? Então, você quer ver? Até que no 30º ano... Deixa eu te mostrar. Aqui é a tabela dos 30 anos, né? E aqui é a tabela no 5º ano, o que você recebia já pagava. Aí você chega num momento onde, ao invés de seguir uma linha reta, já é algo exponencial, né? Até o 5º ano, eu tirava dinheiro no bolso. A partir do 5º ano, a receita pagava, e a partir do 8º ano eu já sobrava dinheiro. Porque basicamente assim, você compra algo, aí você recebe dividendos. Esse dividendo agora é pequeno, mas daqui a pouco esse dividendo ele é suficiente para ele mesmo comprar novas ações sem você precisar tirar do bolso. Você comprou 1.000 ações por mês, você vai aumentando a tua carteira e você vai aumentando o dividendo. Há pouco tempo atrás a Luísa chegou para mim e falou, pai, não sei quem aí, chegou e falou, quanto é que o senhor gastou para ter sua carteira? Eu falei, R$1. Como assim R$1? Por quê? Porque no início, eu
tirava dinheiro do bolso e comprava as ações. Eu fui recebendo e fui repondo. Então eu falo R$1 para ter um número, mas não custou nada. Agora, Barça, você está falando do seu começo, quando você começou a comprar ações, né? Toda essa trajetória, esse seu estudo de que você começa na força do seu braço, depois os dividendos vão te ajudando. Interessante falar aqui que o Luiz Barsi mirou o longuíssimo prazo, 30 anos. Às vezes eu até falo aqui no canal 15, 20, 25 anos, mas ele mirou o projeto por 30 anos. Então, uma coisa que precisa estar enraizado no investidor é que ele precisa seguir uma estratégia de longo prazo. Essa estratégia de longo prazo vai passar por percalços, vai passar por crises, por queda nas ações. Você vai ficar com dúvida se a empresa continua boa ou não, porque a cotação está caindo. E você vai ficar sem saber o que fazer. Aí, às vezes, uma empresa piora, você vai ter que se desfazer daquele negócio para comprar as empresas boas. São muitas coisas aqui que acontecem nesses 30 anos. Não é 30 anos de bonança, de ação subindo, de cotação subindo, não. Então, assim, é preciso... Por isso que é muito importante respeitar o Luiz Barsi. Porque o Luiz Barsi, ele conseguiu fazer algo extraordinário num tempo em que o conhecimento era escasso. E aí vem outra coisa importante. O conhecimento. É muito importante conhecer e ter o entendimento de estudar, de evoluir. Então você precisa estudar, precisa ver artigos, você precisa ler livros, você precisa aprender com sua experiência, parar, olhar, olha, por que eu fiz um investimento nessa empresa? Pô, já tem 5 anos que eu tô aqui, a empresa tá andando de lado, o que tá acontecendo? Aí você vai lá, estuda e fala, não, tá tranquilo, eu sei, o mercado ainda não reconheceu, mas os resultados estão vindo bons. Beleza. Agora, se a empresa piora o fundamento, você precisa deixar de ser orgulhoso, vender. Não, eu não vou ser sócio mais dessa empresa porque ela perdeu os fundamentos à medida que o tempo for passando. Então, são muitas coisas, muitas nuances que vão acontecendo na vida do investidor que você e eu precisamos ficar atentos. E com certeza o Luiz Barsi contou, só que num vídeo de 1 hora não dá para explicar tudo isso, né? Né, formar essa bola de neve. Só que a gente tem momentos e momentos na bolsa, né? Tem momentos onde tem algumas empresas boas que ficam baratas, tem momentos onde empresas boas às vezes ficam caras. E aí eu já vi você falando várias vezes, até teve conversa nossa que você falou já que uma vez você queria dar um beijo na boca da Dilma, quando ela fez alguma cagada lá que os preços caíram, você falou, pô, vou comprar ação nesse preço. E é claro que a lógica nos diz que, assim como eu entro num mercado e eu quero comprar algo na promoção, eu deveria comprar algo na promoção quando um preço despenca na bolsa de valores, por mais que as pessoas queiram fazer o oposto na realidade, elas fogem nesse momento, né? Porém, o que eu queria saber do senhor é o seguinte, você tem uma vida na bolsa, e uma vida muito bem sucedida, mas eu tenho certeza que teve algum momento que você ficou com medo. Algum momento isso deve ter acontecido. Eu queria saber qual foi esse contexto, se ele existiu de fato, não. né? Não teve nenhum momento que você pegou e ficou com medo? Eu não sei o que vai acontecer. Por exemplo, durante o Covid, eu falei assim, eu tô com muito medo. Só que pelo medo, eu consegui, por algum motivo, racionalizar e falar, mas é por isso que ficou barato e o medo tá embutido no preço, eu vou comprar. Comprei e ganhei muito dinheiro. Tiveram momentos que você ficou com medo? Ou algum momento que isso aconteceu? Não, medo eu nunca tive. Se eu tivesse tido medo, eu não teria feito a carteira que eu fiz, tá certo? Nenhum momento, Barsi. Nenhum momento. Cara, você é muito corajoso, então. Porque eu não sou corajoso. É o seguinte, eu me conscientizei muito do que é o mercado. Então, o mercado, ele é o que... Exatamente. Quem tem medo é porque não entendeu o mercado. Definitivamente. Assim, é difícil falar que o Luiz Barsi está mentindo aqui, mas é muito interessante ele falar que não teve medo, mas aí a resposta dele é genial, né? Porque eu entendo o mercado. Eu entendi definitivamente como o mercado funciona. Antes, vi lá os fundos dando errado, que isso não prospera ninguém. Vi gente investindo na inflação e perdendo dinheiro. E eu reconheci que o mercado de ações é o melhor lugar para se acumular patrimônio. Botei um processo na minha mente e segui esse processo, meu irmão. É isso. Que é.
ele é você investir na geração de riqueza. É por isso que hoje eu acabo concluindo que aquele que compra e vende, aquele que faz day trade, se ele era rico, ele ficou pobre. O mercado ensinou isso. Então, eu aprendi o quê? Que você tem que investir na geração de riqueza. Eu sempre quis ser dono, mas de um grande negócio. Eu vou ter que contar até um negócio, não lembro se ela estava junto, mas em setembro do ano passado teve a inauguração de uma grande fábrica da Klabin, lá em Piracicaba. Projeto que tem 1 milhão e poucos mil metros, eu não me lembro exatamente. Eu vi aquilo e falei, puxa vida, isso aqui é o meu sentimento. Né? Fiquei encantado, porque você viu um projeto de 1 milhão e poucos mil metros, com um monte de equipamentos funcionando de uma forma super desenvolvida em termos de tecnologia. Você não via ninguém trabalhando, você tem uma sala de controle, né, que controlava tudo, e são bobinas de 50 toneladas, não é isso? Eu fiquei encantado. Quando acabou a visita, etc., os diretores foram fazer uma programação, perguntar o que achou do programa, cada um falou uma coisa. Quando ele perguntou para mim, eu falei para ele, olha, eu vou fazer o seguinte, amanhã eu vou montar um projeto igual que esse. Ele falou, Barsi, isso aí custou 3, 4 bilhões. Falei, para você, para mim vai custar 3,30, que eu ia comprar as ações. Entendeu? E vou falar uma coisa para você, viu? O brasileiro, ele não tem, assim, um espírito de se conscientizar que, de pequeno, ele pode um dia ser um grande dono. O Warren Buffett, ele não tem ações, ele tem um fundo, e não é dele. Ele tem uma holding, na verdade. Uma holding. Né? Uma holding mas são 40 mil pessoas que têm dinheiro lá. O meu é só meu. Você não se sente um Buffett. Não, eu não tenho fundo, eu não tenho uma holding, eu tenho as ações. Sua propriedade, né? É que o pessoal te chama de Buffett, porque fala assim, poxa, ele é o velhinho bem-sucedido, o maior investidor do Brasil e com um bom track record, eu não sou né? o maior investidor do Brasil. Tem outros investidores também grandes. O Juca Abdala é um grande investidor. Ele, eu acho que é o maior investidor do Brasil. X% da Eletrobras, X% da Petrobras, X%, tá entendendo? Você sempre vai ser o nosso maior investidor da Bolsa Brasileira. Sou um investidor que veio do nada. O Juca Abdala é um cara que o pai dele era rico, tudo rico. Então, é um dos ricos que nunca vai ficar pobre. Para ele não se aplica essa regra, né? Ele precisaria fazer muita cagada. Não. E, Barsi, se você fosse jantar com o Barsi de 25 anos de idade, você acha que o Barsi de 25 anos de idade, olhando para você acha que ele iria ficar orgulhoso ou decepcionado? Não sei se orgulho. Eu sou uma pessoa que eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Se você The all-new Hume Band 2.0 is here, the world's first longevity band, now more powerful than ever. Unlock clinical-grade heart resilience, vascular stress, and recovery insights. See how your daily habits impact your metabolic momentum and reverse your biological age with Harvard-developed AI. Se você perguntar para mim qual é o sentimento de riqueza, eu digo o seguinte, meu sentimento de riqueza é aquele que se contenta com o que tem. Eu sou pobre porque eu não estou contente com o que eu tenho. Eu vou fazer sempre aquilo que deu certo. Eu não mudo de jeito nenhum. Você acha que o brasileiro merece o que tem? Olha, eu acho que merece porque... Você sabe qual foi o maior presente que o brasileiro ganhou? Tem ideia? Eu acho que o maior presente foi o projeto O Legado, que a gente está lançando junto agora. O maior presente foi um negócio chamado voto, em 1984. Veja em quem ele votou de lá para cá. Você acha que esse foi o maior erro que a gente cometeu? Mas você acha que tem jeito, Barsi? Porque é difícil, porque quando você pega votos, você está falando de todo mundo. E o todo mundo geralmente tem interesses muito diversos e uma falta de conhecimento muitas vezes. Na minha empresa, por exemplo, se eu fosse pegar a minha companhia e deixasse todo mundo votar igual na empresa, a gente provavelmente não chegaria onde a gente chegou. Você ia ter que fazer que nem o Ford. Que nem o Ford. Distribuir tua riqueza, Entendeu? R$1 para cada um. E aí todo mundo ia aumentar seu próprio salário e ia chegar uma hora que a empresa ia Não, mas funcionar. isso aí Difícil conscientizar. É todo porque mundo. o cidadão ele não tem o espírito patriótico de morar num país que lhe proporcione oportunidades, não esmola. Que é um povo que é pedinte. Isso é um pedinte, está sempre o chapéu na mão. Eles não querem conquistar. Aí, aproveitando esse gancho, se você fosse ministro da Fazenda por um dia, qual que seria a primeira coisa que você faria? Pedir admissão. Caraca, Porque rápido, hein? o ministro, aqui no nosso país, há pouco tempo atrás eu estive com um político
de nome. E ele falou, pô, Márcio, eu falei, você quer saber de uma coisa? 500 para resolver um problema nunca vai resolver, nunca. Por quê? Porque desses 500... tem, no mínimo, 70% é proveniente de um estado que não tem nem latrina, vai? Não tem comércio, não tem nada. E o cara vai voltar para uma coisa importante para o país. Você não tem, assim, o poder da decisão. Eu tenho o poder da decisão para mim. Quando você tem que exarar, emanar uma decisão de uma coletividade de 500 e pouco, com diferentes níveis, você nunca vai dar coisa certa. Quero te fazer umas conhece perguntas. a história da Arca de Noé? A história da Arca de Noé é o acho seguinte... que eu conheço. Conhece? Não, eu acho que eu conheço, a não ser que tenha alguma pegadinha. Não, é que a Arca de Noé brasileira morreu todo mundo afogado. Precisou fazer tanta coisa, concorrência, fazer um estudo, fazer uma comissão, fazer não sei o quê, morreu todo mundo afogado. É que esse negócio aqui é verdade, né? Muita gente para tomar decisão é difícil. Moisés, quando ele vai entrar na Terra Prometida, ele manda 12 espias. E aí os 12 voltam, um contamina o outro, ficam todo mundo com medo, e aí todo mundo acaba tendo que virar uma geração, então morre todo mundo. 40 anos. E aí ninguém entra na Terra Prometida, entra Josué mais um. Aí Josué aprendeu com isso e lá na frente, quando ele precisa mandar espias, ele só manda 2. Ao invés de 12. E aí deu certo, porque é pouca gente decidindo rápido. E é isso que você falou, faz muito sentido. Por isso que eu pediria demissão. Eu nunca aceitaria. Por nada? Você nunca aceitaria? Não. Não? Eu frequento a minha profissão, que é economia. De jeito nenhum eu também não aceitaria. Você nunca toma uma decisão que agrada 100% do público e é complicado, né? Estar numa posição que tem um país tão diverso, onde muitas pessoas tomam decisões que afetam a vida de milhões de pessoas e muitas vezes eles tomam essas decisões com base no interesse próprio, né? Do interesse do partido, do interesse do pensamento político, né? Da utopia que eles têm de partido. Então, eu não conseguiria ficar nesse ambiente também. Nossa, nem se me oferecesse de graça, falar assim, não, de graça não, né? Mas tipo assim, eu te pago 20 mil aqui, 25 mil de salário. Não, de jeito nenhum. Tô fora. Melhor não. Né? Desde 1968. E, frequentemente, eu fui nas entidades, sempre, né? Até que quando chegou num determinado momento, eu fui eleito presidente do Conselho Regional de Economia. Como presidente do Conselho, eu criei muita coisa, fiz muita coisa pelos economistas, coisas que atingiam diretamente o economista. Uma das coisas que eu tentei fazer, tá aí, ó. Passo dos economistas. Porque se o economista vier pro mercado e tiver uma orientação boa e tiver o espírito do investimento, ele vai prosperar. Mas, lamentavelmente, eu não consegui convencer. Acho que fui um mau professor. Eles foram pior professor, foram péssimos alunos. Por quê? Porque eles querem já. E no mercado você precisa criar, você precisa cultivar, você precisa se empenhar. Ser um empreendedor. Um empreendedor, não com o sentimento de você ser um dono. Porque uma empresa, eu já tive várias pessoas que vieram aqui e falaram, o senhor Márcio tem razão. Eu montei uma empresa assim, peguei uma indenização, montei uma empresa, 6 meses eu quebrei. Se você tivesse comprado ações, estava com elas até agora. A empresa que você comprou, você teria investido, não teria quebrado. Vários. Eu tentei mostrar para eles o seguinte, há um caminho a ser percorrido. Essa opinião dele, se todo mundo pensar assim, ninguém ia ter empresa. Não ia ter bolsa de valores. Só que o que ele está tentando explicar aqui é que o mercado de empreendedorismo, ser dono de um negócio, ser fundador de um negócio, não é para todo mundo. Então, por isso que você tem aí muitas empresas que começam e fecham muito rápido. Isso é um dado até do Sebrae, né? O Sebrae que faz muito esses estudos de que pequenos empreendedores quebram muito rápido e às vezes é por falta de sabedoria do cara que tá puxando o negócio. E a ideia aqui é que muitas das vezes, se você tivesse comprado ações, que é um investimento parecido com empreender, mas comprando pequenas fatias da empresa, você não teria quebrado, porque geralmente você está investindo em negócios, você tenta investir em negócios bons, que tem histórico de resultados e
que você acredita que esse histórico de resultados vai continuar aumentando e crescendo, né, nos próximos anos. Então, é, claro que assim, não é que todo mundo tem que comprar ações, tal. Tem gente que não serve para comprar ações. A Natália Arcuri, por exemplo, conseguiu chegar no seu 1 milhão com título público e tá tudo bem, sabe? O lance é que nós temos que ter uma estratégia. O Barsi tinha uma estratégia clara. 1.000 ações em 30 anos. Lá no 5º ano ele percebeu que se ele quisesse, ele nem precisava aportar mais. Mas ele continua aportando. Então, o aporte dele ficou dobrado, digamos assim. Então ele seguiu um processo, foi aprendendo ao longo do caminho, foi corrigindo rota e chegou até onde ele chegou com muito esforço, com muita dedicação. Como um empreendedor, né? Mas talvez se ele tivesse seguido a filosofia de empreender, de abrir um negócio, ele não teria chegado tão longe. Porque às vezes não é o perfil da pessoa, né? Tá tudo bem. Como presidente do conselho, eu criei, e hoje consta da lei, tá certo, do economista, a função consultor econômico financeiro independente. Criei essa função. Eu tentei oferecer alguma coisa que eu cultuei, que deu certo. Mas a turma prefere ser empregado. Uma vez, com uma reunião aí do pessoal, cheguei e falei algumas coisas que aconteceram na minha vida, né? Por exemplo, quando eu fiz esse trabalho, o diretor financeiro da CESP era um dos tentáculos do Delfim, era um dos braços direitos do Delfim. Um cidadão, um bom economista, chamado Moacir Teixeira. Ele, inclusive, acabou sendo diretor financeiro de Itaipu. Foi ele que mandou publicar isso aqui. Eu falei, Moacir, você não acha que a gente podia levar isso daí pro Delfim, pro chefe, que chama tudo o Delfim de chefe? Ele falou para mim, Barsi, o Delfim só aceita o que vem da USP. Isso aqui tentou mostrar que você tem por base a empresa e não o Estado. Um belo dia, há muito tempo atrás, eu falei isso daí, né? E o cidadão chegou para mim e falou assim, por que você não pegou um economista da USP e deu para ele? Eu falei, porque aí o mérito não seria dele, por mérito, né? E depois outra coisa que eu vou falar para você, graças a Deus que eu não me formei na USP. Como presidente do conselho falar isso aí, rapaz, deu uma repercussão, mas estou vivo. E eles continuam, sabe o quê? PhD em olerite. PhD em olerite. Eles querem emprego. Eles não querem correr risco. Ô, Barsi, eu queria bater um último tema com você. Você acha que você foi um bom marido? Economista, né? Quer ter um emprego garantido, né? Muita gente quer se associar ao Estado e ficar lá para a vida toda, né? Esse pensamento de carreira é muito decadente, né? Tem gente que já pensa diferente. Eu vou ficar tanto tempo assim, eu vou conquistar minha independência financeira, e mesmo que eu ganhe menos, volte um degrau a menos, mas eu já vou ter uma independência financeira e vou ficar tranquilo. Então, é difícil. O que o Barsi está falando aqui é que muita gente tenta fazer. Você tenta convencer as pessoas, cara, investe em ações, é legal, mas nem todo mundo vai ser convencido e você precisa seguir a sua estratégia. Não tente convencer os outros. Deixe que elas aprendam ou deixe que elas descubram por si próprias. Olha, eu acho que sim. Fale mais sobre isso. Não, eu acho que sim. Você perguntou se eu acho que eu acho que sim. Por que você acha que foi um bom marido? Porque, por exemplo, eu não tive uma sequência de vida, né, com meu casamento. Deu certo, não porque por brigar nem nada, é por coisas que a gente imaginava que era e não era, e depois eu cheguei e falei, olha, para aqui, viveu sempre bem, numa propriedade minha que eu deixei para ela, né? Aí You, just you, building your app on Base 44. Aí depois eu tive uma outra união de 24 anos, mas já não era marido. Ela morava na casa dela e eu morava na minha casa porque eu tinha minha mãe para cuidar, tá entendendo? Minha mãe já de idade, né? Até que não deu certo. Também sem brigar, Aí apareceu a mãe dela, e eu tô com ela até hoje. Se não fosse bom, eu não estaria 30 e quantos anos? 34 anos. Você considera que você foi um bom pai? Eu acho que eu sou um bom pai. Não sou. Por exemplo, eu não tive assim a oportunidade de conviver com os meus primeiros filhos.
os filhos do primeiro casamento, porque me foi imposto isso. Na separação, a minha ex-mulher chegou e falou: você vai poder só ver seus filhos uma vez cada 15 dias. E você vem buscar eles de manhã e tem que trazer na hora do almoço. Eu fazia qualquer negócio para me livrar dela, inclusive isso. Mas um dia eu falei para ela, o dia que eles crescerem, eles vão ver quem você é e quem eu sou. Todos eles, quando casaram, eu dei uma casa para cada um. E ela nunca deu nada. Então, hoje, eu acho que eles têm, assim, um certo... Assim, não é que o Barsi comprou, né? Mas ele foi impedido de estar com os filhos dele, e a forma como ele encontrou de compensar a galera foi financeiramente, né? Mas achei até que era por causa de trabalho, né? Não sei se o Barsi era um cara que trabalhava muito a fim de comprar o objetivo de 1000 ações todo mês, né? Um cara que sempre olhou muito para a relação ativo-passivo, né? De gastar muito menos do que ganha. Enfim, esse tipo de economia, né? Mas o que ele tá revelando aqui são coisas que a gente não sabia, né? Interessante demais. Apego. Sempre tem um, não é como você gostaria que fosse. Então eu tenho um filho, ele quis ficar rico de repente. E no mercado não se fica rico de repente, né? Ao contrário, você fica pobre de repente. Esse foi um dos fatos que gerou esse aprendizado em mim. Se você quiser ficar rico de repente, você vai acabar virando pobre. De tudo que você, falando de paternidade, que você acertou e que você errou, o que você me recomendaria? Assim, um erro para eu não cometer com os meus filhos e um acerto que você cometeu para eu fazer questão de fazer também com os meus filhos? Primeira coisa que eu acho que você não deve... Essa pergunta inteligente do Thiago Negro. Eu sempre falo isso com a minha esposa. Eu falo que antes da gente ter filhos, eu quero fazer uma imersão de experiências de pais que escreveram livros do que eles acertaram, do que eles erraram, para eu conseguir fazer um apanhado e adaptar daquilo que a gente pode aplicar na vida dos nossos filhos. Então eu acredito muito que essa pergunta ela é muito pertinente, e vamos ver qual que é a resposta do Bar. Permitir que seus filhos sejam pedintes, que eles sejam conquistadores. Essa é a minha opinião. Se você é uma pessoa que é um conquistador, você tem que transmitir isso para os seus filhos. E é o que eu tenho feito. Por que você demorou para contar para a Luísa que você era rico? Eu nunca contei. Descobri? Ela que descobriu. Como foi isso daí? É verdade, não é, filha? Verdade. É verdade. Eu nunca cheguei para ela e falei: oh, pai, você tem um pai rico. Não. A riqueza, ela vem de uma forma assim, pausada, né? Você fica rico, depois você fica milionário, depois você fica bilionário, né? Processo, né? É. Não é impacto, é processo. É um processo. É o que deveria ser o mercado, um processo. Você nunca deu mesada para a Luísa, é isso? Você comprava ações para ela? Era assim que era? Ultrapar. Foi assim, eu pedi na época, tava na moda aquele Nike Shots, que agora tá na moda de novo, né? Aquele com as molas e tudo mais. E eu tinha 13 para 14 anos, e é aquela fase, você tá entrando na pré-adolescência, que você começa a ter os desejos de consumo, né? Ver os amiguinhos, então eu queria tal coisa, depois queria tal coisa, ele... Chegou um belo dia que ele falou pra mim: chega, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma mesada, mas quem vai pagar não sou eu, é a Ultrapar. Então ele comprou pra mim X ações da Ultrapar e falou: essa aqui vai ser a sua mesada, que eu dava o equivalente a uns R$300 por mês. Então a Ultrapar pagava trimestral, ele segurava a grana e me distribuía mensalmente, né, os R$300 por mês, até a empresa anunciar de novo. A minha mesada dependia se a empresa ia dar lucro ou não, dependia também se eu poderia pegar essa grana e reinvestir, comprar mais ações da Ultrapar, né, e aí ele foi me orientando. Nesse sentido foi muito bom. Então ele me dava mesada, eu recebia a mesada. O projeto chamava o Decreto Leão. Você nunca deu mesada para a Luísa, é isso? Você pagava trimestral, ele segurava. Aprendeu recebia a conquistar mesada também. Eu recebia a mesada, mas quem pagava não era ele. Sim, era desde Ultrapar. Pequeno já acostumando com esse movimento. Legal. Por isso que eu sugeri a você isso. Legal. Faça com bem que eles legal. não sejam pedintes. E que eles não estudem na USP. Você sabe qual é a diferença entre gerir e liderar? E você tem medo que alguém gaste o dinheiro que você levou uma vida para construir? Não. Um dia eles vão gastar, né? Eu tenho procurado, na medida do possível, mostrar para eles que juntos eles podem mais do que separados. Eu estou tentando, né? Já consegui com alguns, ainda tem um que ainda não conseguiu, né, Luísa?
A Luísa só fica aí, só, né? Não fala nada. Eu sempre dei muito valor para a meritocracia, tá entendendo? Tinha um cidadão falando em termos de sucessão patrimonial. Então ele dizia em dar o patrimônio igual. Aí eu disse para ele o seguinte, um grande advogado, me diga uma coisa, você acha que tem que ser igual? Ah, mas claro, é direito. Eu não acho. Eu acho que é uma questão meritocrática. Meu filho, se ele tem condições de ganhar 10 mil, eu vou dar 10 mil para ele. Se esse aqui tem condições de ganhar só 1.000, eu vou dar só 1.000 para ele. Tem que dar o que ele merece. Parábola dos talentos, né? Então, meritocracia. O cara falou, não, isso não pode, que a lei, não sei o quê. E eu acabei me convencendo que é verdade, né? Ah, você pode fazer o que você quiser com metade, né? É. Dá pra ter uma meritocracia numa parte, né? Não, dá para ser. Não, e depois outra coisa, eu estou procurando mostrar para eles, unidos, vocês têm mais chance, você tem mais poder. Por exemplo, o dia da manhã, eu pego a minha posição de unipar, divido, você não coloca ninguém no conselho. Com a minha posição junta, você coloca 2 do conselho. Estou procurando mostrar, olha, é isso aqui, eu trabalhei. Eu tenho 87 anos, venho todo dia aqui, venho todo dia. Olho, me interesso, falo no telefone, enfim. É que hoje eu já perdi muito espaço. Acho que 90% dos meus amigos, né, que trabalhavam comigo, morreu tudo. Então a gente vai perdendo, né, contato. E a garotada de hoje é uma garotada que eles não querem comprar ações e guardar, eles querem comprar por 1 e vender por 1,5, 1,10. Então você sabe o que o mercado também me ensinou? Que o sentimento de longo prazo para o cidadão de hoje é 15 minutos. O cara que comprar e Não tem vender. paciência pra nada, mano. Não há mais... Esses são os tempos modernos, né? Eu acho que esse é um diferencial daqui a 20, 25, 30 anos que vai separar o trigo do joio. O cara que conseguiu manter as ações no período e o cara que simplesmente desfez, desistiu da estratégia. E hoje em dia é muito difícil achar isso, achar alguém que acredita no método e persiste no método, e não só no método, né, mas faz de forma correta, né? Porque hoje em dia é tudo muito rápido, né? Você pede uma pizza, chega rápido. Você pede você pede qualquer coisa, chega rápido. Pede de farmácia, chega rápido. No resultado de Raia Drogazil, os caras entregam em até 60 minutos o medicamento. Antes você tinha que sair de sua casa e ir lá comprar. Se não tivesse carro, ia andando. Ia de ônibus, ia, sei lá, de metrô. E hoje em dia as coisas estão muito, muito rápidas. Então esse é o principal desafio da geração que está começando a investir agora e começou a investir há 5, talvez 10 anos atrás. Esse desafio aqui é interessante. Aquela raiz do cara falar, não, eu tenho que investir devagarzinho, né? Vamos supor, se você monta uma empresa, um exemplo, você descobre a pílula da gasolina, você coloca uma pílula no carro e anda 100 km, tá entendendo? Mas você não fica rico do dia pra noite. Você tem que montar uma empresa, você tem que, né? Mesmo você tendo alguma coisa substancial na mão, como é você ter ações do banco, ações da Klabin, ações de inúmeras empresas, da CEMIG também, né? E algumas outras que a gente interpreta que vai ser um bom negócio também, né? É questão de tempo. Indo pro final aqui, qual que é a sua relação com Deus? Olha, eu tenho inveja desse pessoal que fala em nome de Deus. Eu chego pro cara e falo, mas você tem procuração com firma reconhecida? Não. Eu acho que Deus é uma figura folclórica, tá certo? Eu tenho, assim, uma crença muito mais voltada para os deuses que o homem não consegue fazer. Tá. O céu, a terra, o vento, o mar. Mais ou menos uma coisa parecida com a teoria dos vikings, que eles acreditam naquilo que é palpável. Deus está representado por por uma estátua. Pode ser até que ele tenha existido. Eu não sei porque eu não vi, né? Nem você viu também. Então, tem um monte de gente aí que ultimamente fala em Deus e fala de um jeito que, como se ele fosse íntimo do Deus, né? Eu acho que existe um ser supremo que comanda tudo isso. Tá entendendo? Você teve algum momento da sua vida que você teve um momento de busca ou de curiosidade, assim, de Deus existe, como que é? Você teve um momento assim? Já tiveram alguns momentos em que a gente, né? Mas
Eu acredito muito numa coisa que se chama justiça divina. O que você faz aqui, você paga aqui. E você paga antes do que você imagina. Então, esse sentimento sempre me colocou numa posição de nunca tentar fazer nada ruim para que não viesse nada ruim para mim. E Márcio, a gente está lançando junto o projeto Legado, né? Então a gente pegou basicamente o MBA construído junto, que a gente fez em conjunto, mas te perguntar de tudo que você já viveu, tudo que você vive e ainda vai viver, e talvez um pouco mais na área de investimentos, ou se quiser deixar isso mais amplo, qual que é o legado que você quer deixar para todas as pessoas que estão acompanhando você há tantos anos? O que eu gostaria de deixar é uma coisa que eu já tenho tido muitos pronunciamentos. O cidadão chegar para mim e falar: Barsi, você mudou minha vida. E eu chego para ele e falo: eu não mudei tua vida. Você mudou tua vida. Eu mostrei o caminho para você. O meu legado é esse, é mostrar o caminho para as pessoas. Eu não consigo mudar a vida de ninguém, o caminho é que vai mostrar a vida. Eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês entrarem na página do Legado. É muito provável que lá tenha o caminho, né, para que vocês... Porque a Louise, ela tem uma presença que já conta por tudo. Assim. Você tá falando, ela olha para você, você já muda. Do nada a qualidade caiu, vamos Muda a corrigir. fala, assim. Então parece que ela vai direcionando. Vocês estão juntos como uma única coisa, falando, se comunicando. Que a gente tem um caminho que a gente procura ensinar, não é muito isso? bonito o que vocês fazem juntos, assim, realmente é. E o que eu sempre falo da Luísa, assim, ela carrega o seu legado de um jeito muito bonito. Uma vez a gente foi no evento em Omaha, e assim, e todo lugar que ela vai, eu consigo ver ela levando o seu legado, e eu tenho certeza que ela vai mais longe que você. Tenho certeza que ela aprendeu muito, vai carregar esse legado e com respeito, porque nunca vi ela desrespeitando, e assim, é a maior honraria que ela tem de estar contigo, então... Não há dúvida nenhuma, tanto é fato que você veja, eu acabei de falar aqui para vocês, porque há pouco tempo atrás ela chegou para mim e falou: olha, pai, tem um banco aí que já foi um banco pequeno, não sei o que lá, que agora não é. A gente discute investimento, Foi ou não né? foi? É, a gente discute investimento. Discute, avalia, né? Discute. Eu digo para todos, sempre eu fui visitar as empresas que eu investi. Sempre. E hoje eu digo que o caminho é muito mais suave, muito mais tranquilo, porque eu sempre precisei ir à empresa. Hoje, a empresa vem a você. Se você quiser visitar a Klabin, por exemplo, você entra no site da Klabin e você tem lá uma visita virtual. É como se você estivesse na Klabin. Eu já sugeri para vários empresários, né? Por que você não faz uma visita virtual? Agora que eu estive lá na Taurus, né? Eu cheguei para o Salésio, que é o presidente, e falei: Salésio, porra, você tem que mostrar isso aqui pro pessoal. Você tem que mostrar o que é. Quem sabe a gente não Você vai vai lá ver e só filma as tudo, né? surpresas que a Taurus vai dar. Espero que a maior surpresa seja a rentabilidade, né? A rentabilidade é uma consequência, tá entendendo? Dos projetos. E Barsi, você quer falar alguma última coisa para a turma? Eu lamento profundamente, por muito que a gente fale, por muito que a gente insista em divulgar o mercado de capitais examinado à luz desse sentimento, ou seja, de você investir, o brasileiro ele tem que começar a avaliar que um país ele se forma com uma sociedade que procure gerar riqueza para o país. E, lamentavelmente, hoje nós somos um país que tem poucos que geram a riqueza e muitos que destroem a riqueza. Aquele presente de 1984 precisa ser analisado com uma visão patriótica, não com uma visão de interesse. Essa que é a verdade. Ô Luiz, e você, Luiz? Você que tá presente no papo, sei que você tá acordadaça no papo inteiro, com um monte de coisa para falar. A gente não conseguiu falar muito aqui, mas você que vive esse legado na pele e imagina o legado que vai ficar, o que você acha que são os principais pontos que vão realmente prosperar? Quando a gente brincou aqui, né, que ele não me contou que era rico, eu descobri. Mas eu acho que pro meu desenvolvimento pessoal, até pra minha carreira, isso acabou sendo bom, porque eu primeiro admirei a história dele primeiro e o que ele conquistou
conquistou como homem, como ser humano, e depois eu fui admirar o que ele conquistou em termos de patrimônio. Hoje eu sei o tamanho do meu privilégio, quão privilegiado eu sou, não só pela questão do patrimônio, mas por ter tido a chance de um pai presente, de um pai que me ensinou, fez questão de me ensinar tudo o que ele sabe, de passar o conhecimento adiante. Então, em determinado momento, eu senti medo, né, pela pressão das pessoas, da comparação, é inevitável, né? Caramba, eu sou filha do Buffett brasileiro, né? Então eu sempre me cobrei muito. Como é que eu faço para estar à altura? Até que eu cheguei a determinada conclusão de que eu não sei se algum dia eu vou estar à altura, mas se eu conseguir atingir as pessoas e fazer com que, enfim, se eu for 1/10 do que ele foi como homem, do que ele conquistou, já vou ter feito muito. Então eu entendi que a missão dele foi criar do zero, foi criar a estratégia, né? E ele aplicou para ele mesmo. E que eu jamais poderia fazer igual a ele, né? Eu não saí do zero, eu não tive que passar por pobreza, ele passou por tudo isso para que eu não precisasse passar. Então a minha missão é diferente, né? A minha missão é pegar o que ele construiu e dividir com as pessoas. É uma missão, enfim, tão nobre quanto a dele, enfim, mas são missões diferentes, né? Então hoje eu não sofro mais de mim mesma aquela pressão de superá-lo, né? O Barsi é um cara, sabe aqueles caras... É importante isso, né? É igual filho de jogador, né? Ah, o cara é o filho do Pelé. E aí, como é que ele vai ser agora? Não, cara, você tem que viver a sua vida, a sua parada. Às vezes você não nasceu pra jogar bola. Não acredito em predestinação nem nada disso, mas às vezes você não vai jogar bola, cara. Você vai ser outra coisa. A Louise entendeu que ela não vai ser uma investidora do zero como o Barsi foi. Mas ela entende que ela quer contribuir para que o legado do Barsi seja mantido e seja levado adiante. Que nascem uma vez a cada 100 anos. Então, se eu conseguir passar para as pessoas 1/10 do que ele me passou, eu acho que eu já vou estar contribuindo para a gente estar numa sociedade, num país melhor. Então, eu acho que como mensagem, muito do que ele trouxe aqui, todo mundo quer chegar onde ele chegou, mas não quer passar pela mesma dificuldade que ele passou. Então eu sempre digo para as pessoas, bom, se você não quer ser um bilionário, não tem problema. Dá para você seguir a nossa estratégia e ter pelo menos uma vida digna lá na frente, sem depender do INSS. Já é muito melhor do que as pessoas vão ter acesso se dependerem única e exclusivamente do governo. Então comece, dê o primeiro passo, né? O primeiro passo é sempre o mais difícil porque é diferente de tudo aquilo que você aprendeu a vida toda, né? Você vai ter que quebrar muitos paradigmas, né? Muitos vieses que são colocados na nossa cabeça e na nossa educação ao longo do tempo. Mas quebrar dessa barreira, dê o primeiro passo. E sem dúvida nenhuma, seguindo tudo que a gente vai ensinar também no legado, né? A gente tem todo o ferramental, cursos, mas não adianta nada você comprar o legado e você não executar, que é o que ele diz, né? Eu dei o caminho, agora quem muda a sua vida é você, só você pode fazer aquilo por você mesmo. Algumas coisas são assim, né, pai? Eu vou dizer uma coisa também, complementando o que ela falou, é o seguinte, não vá pensar que não existe uma instituição que procura fazer de você um empreendedor. Tem um órgão chamado Sebrae, que ele é encarregado de mostrar para você um empreendedorismo. Só que tem uma coisa, ele te ensina a pensar pequeno, porque ele chega para você e fala, monte um cabeleireiro, monte um isso, monte aquilo, monte não sei o quê. Ele não te mostra o caminho que eu procuro mostrar. Em vez de ser dono de um pequeno negócio, ser parceiro de um grande negócio. E veja bem, é mais fácil ser um pequeno parceiro de um grande negócio do que você montar um negócio. Porque você, com R$500, você se torna parceiro de um grande negócio. Você pode começar a comprar ações de qualquer empresa, R$500, R$300 por mês, e você está comprando o quê? Você está comprando um grande negócio. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Link na descrição. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e tchau. Muito bom. Então, esse aí foi o vídeo. A gente tinha que terminar, né? Esse vídeo aqui. Já é a parte 2, enorme, né? 1 hora. Mas não tem problema. Então, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Muitos ensinamentos valiosos, tá? Barsi, eu gosto muito de escutar o Barsi. Muita gente demoniza o Barsi. Ai, não sabe investir, só investe coisa ruim e tal. Mas tem que respeitar esse homem. Ele é digno de respeito. Por mais que você não concorde com a estratégia dele, não importa. Ele chegou onde ele chegou porque ele teve consistência na estratégia dele. Tá ok? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado por quem me acompanha até aqui. Se inscreve nesse canal, deixa o seu comentário do que você achou desse react e até o próximo vídeo. Valeu!